Por meio de suas redes sociais, Márcio Furtado, superintendente do Patrimônio da União no governo Bolsonaro, relatou o processo dispendioso para privatizar bens imobiliários da União e explicou por quais motivos a equipe do Ministério da Economia comemora a cada venda. Escute a íntegra do texto do superintendente. Quão difícil e trabalhosa é a venda de um simples imóvel federal. Por isso, vale cada minuto de comemoração quando vendemos. 1. Pegamos uma gestão patrimonial cuja esmagadora maioria dos 650 mil imóveis estava com seu cadastro em nosso sistema desatualizado. 2. Valor do imóvel sem atualizar desde 1970, tamanho do terreno errado, edificações e benfeitorias inexistentes ou não averbadas, estavam em estoque, porém cedidos a outros órgãos, etc. Navegar pelo sistema era impossível. 3. Sabendo disso, não houve outra alternativa senão visitar pessoalmente os imóveis indicados pelo conhecimento pessoal dos servidores de carreira do Ministério. Esses sim, sabem pelo ofício da profissão quais são da União. Só que isso leva tempo, muito tempo. 4. Em muitos estados, os imóveis relevantes e de potencial interesse da iniciativa privada estão a quilômetros de distância das capitais. Então, para conhecer um imóvel, você leva 3 dias na viagem de carro. 5. A partir da visita pessoal, você começa a jornada de atualizar a avaliação financeira do ativo. Nós temos engenheiros e arquitetos de primeiríssima linha para essa atividade, só que também leva tempo para produzirem os laudos. 6. A partir do laudo pronto, 10 a 45 dias, dependendo do imóvel, você parte para as requisições de certidões cartoriais e municipais. Aí que começam outras histórias a serem contadas por cada ente. Débitos da era de Pedro Álvares Cabral podem surgir. 7. Se o prefeito for contra essa nossa política de desestatização imobiliária, e muitos no Brasil são, eles podem atrasar sobremaneira a emissão das certidões nesse ponto. 8. Mais uns 40 dias, sendo otimista, nas etapas de cartório e prefeitura, e você está quase pronto para abrir o processo licitatório para a concorrência de compra. Mas ainda temos atores na peça a entrar. Vereadores, mais deputados estaduais, mais deputados federais, mais senadores, mais associações de bairros. 9. Levando em conta que você também se dedicou a outras tarefas do dia a dia do Ministério, tranquilamente já temos 6 meses desde o início da visita ao imóvel. 10. Estados e municípios, pelo Pacto Federativo, podem solicitar e receber gratuitamente imóveis federais para instalar em órgãos, secretarias, sedes, delegacias, etc. 11. Quando você está na cara do gol para lançar o edital de venda, algum dos novos atores acima faz uma capciosa solicitação do imóvel com viés social. Acho que nele cai bem uma praça pública ao invés da venda. 12. Pronto. Após essa solicitação oficial, seu processo de venda se trava por pelo menos mais 60 dias, pois existe a mobilização política e social e os órgãos de controle entram em cena e pedem mais informações sobre o motivo de você querer vender o imóvel ao invés de aceitar o pedido. 13. As câmaras municipais e assembleias aproveitam para te chamar para uma audiência pública para prestar mais esclarecimentos à sociedade sobre a venda do imóvel ao invés de cedê-lo ao pedido. 14. Entre conflitos de agenda e explicações, alguém importante tira férias nesse meio tempo, imprensa, outros temas e rotinas, você já está há uns 10 meses no mesmo imóvel tentando vendê-lo. 15. Quando finalmente houve exaustão do tema e você de fato tem o caminho livre para a venda, você lança o edital e começa a despertar e receber o interesse da iniciativa privada. 16. Por isso, tenham paciência quando nós comemorarmos uma transação concluída nas redes sociais. Para nós e para o Brasil, é uma vitória hercúlea. Paz e bem, minha irmã, meu irmão. Ontem nós retomamos aqui no Senado Federal os trabalhos semipresenciais, né? Estávamos aqui com 50, 60 senadores, alguns que têm uma idade mais avançada, comorbidades, ficaram em casa.
mas foi uma experiência muito importante. Daqui a pouco a gente vai ter novamente sessões para voltar basicamente às autoridades que estavam aí há meses para serem votadas, embaixadores, pessoal dos conselhos de justiça, enfim. Mas um assunto que está permeando já os bastidores aqui, e é importante o senhor e a senhora ficarem atentos, é a eleição da presidência do Senado em fevereiro. Já está fervilhando e a gente percebe claramente uma articulação para que haja a reeleição do atual presidente do Senado. Nós já estamos recolhendo, desde ontem, e vamos continuar hoje, assinaturas para o voto aberto. Já passamos aí de 15 senadores que assinaram. E vamos continuar para buscar a verdade. Mas é muito importante que a gente perceba as movimentações que estão acontecendo de forma sorrateira. A PGR do ministro, do procurador Augusto Aras, já dando declarações aí a favor da reeleição, usando o nome do ministro Veloso, que imediatamente no dia seguinte desmentiu, mostrando que a declaração dele era o inverso do que ele tinha entendido. Nós queremos saber a opinião do Aras depois do desmentido do Veloso, que é contrário à reeleição dos presidentes da casa. Por isso eu alerto a você que ainda tem a rede social. Se mobilize com seu representante. É muito importante. Diga para ele o que é que você pensa. Você é contra ou a favor da reeleição? Isso é fundamental hoje. Como também não é saudável, no meu modo de entender, que se continue as demandas da sociedade sendo de forma covarde, arbitrária, monocrática, engavetadas na presidência do Senado. Porque é isso que acontecia nas legislaturas anteriores e está acontecendo nessa. CPI de lava-toga, impeachment de ministro, prisão em segunda instância e até o voto aberto, que elegeu o atual presidente do Senado Federal, que ele deveria ser muito grato a isso, se comprometeu a instituir o voto aberto para a presidência da casa, que mostra uma transparência com a população, que começa a gostar de política e acompanhar o destino da sua nação, e tem que acabar com esse segredismo. Aliás, quem disse isso foi o próprio presidente Davi Alcolumbre, quando colocou aqui no discurso de posse, no dia que assumiu, graças, repito, ao voto aberto, uma mobilização que alguns senadores, inclusive principalmente os novatos, fizeram aqui no dia da eleição da casa, mostrando o voto, inclusive tendo a possibilidade até de ser cassado, porque a ameaça teve na véspera, com decisões do Supremo, Tribunal Federal, enfim. Mas olha só o que é que o presidente atual, que quer se reeleger, que seria danoso para a nação, por todos os argumentos que a gente tem colocado nos pronunciamentos, mas ele disse o seguinte, na posse: manifesto desde já que, no depender de minha condução, essa será a derradeira sessão do segredismo, do conforto enganoso do voto secreto. Só com a transparência em todas as práticas, o Senado reconquistará seu prestígio e revelará sua estatura no conjunto dos poderes. Não devemos temer a crítica nas ruas. Devemos ouvi-la com atenção e recolhê-la com acato e humildade. Esse presidente que está hoje, Davi Alcolumbre, que eu nutro respeito como pessoa, não fez nada disso. O voto aberto continua sem ser deliberado, e isso, uma simples reunião da mesa que ele coordena com outros 7 senadores, poderia fazer. O projeto do senador Lazier Martins é nesse, que está na mesa e não consegue deliberação da mesa. Aliás, em 1 ano e meio, a mesa se reuniu 2 vezes.
do Senado, isso nunca aconteceu. Nem o voto aberto foi feito, e nem ouvi você, que se mobilizou para, naquele dia daquela votação, em fevereiro do ano passado, para mudar a presidência da casa. Porque era ele ou o ex-presidente Renan Calheiros. A natureza não dá saltos, mas a gente precisa avançar, porque as ruas não estão sendo ouvidas, as demandas legítimas da sociedade. Você foi decisivo naquela eleição e precisa ser decisivo nessa. Te pedimos apoio, te pedimos para participar, porque se tem uma coisa em 1 ano e meio de mandato que eu já percebi, é que o político, ele respeita um povo organizado que se manifesta com convicção